A paz do Senhor, aluno EBD. Hoje é domingo e domingo é dia de EBD. Hoje nós estamos reunidos para a nossa aula de número 7. E eu quero aproveitar a especialidade dessa semana, porque o nosso canal alcançou 30 mil inscritos. Então você que ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para acompanhar tudo o que acontece na Demauá. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Agora hoje a gente vai tratar sobre a aula de número 7, cujo título é O Senhor peleja pelo seu povo. Para isso, eu tenho a alegria de ter conosco a honrosa companhia de dois dos nossos professores. São eles, o meu amigo, professor Weidson. A paz do Senhor, professor. Pode ser o professor Orlando, professora Taline, pode o Senhor você que nos acompanha nessa manhã de domingo. Eu tenho também a companhia da nossa professora Taline. A paz do Senhor, minha amiga. Paz do Senhor, professor Orlando. A paz do Senhor a você, aluno EBD. Seja bem-vindo. Bora para a nossa aula. Texto áureo encontra-se no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, e diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Verdade aplicada. Adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Objetivos da lição: mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivar a busca pela perfeita adoração, apresentar o verdadeiro valor da adoração. Textos de referência: segundo o livro de Crônicas, capítulo 17, nós faremos a leitura de alguns versículos. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes, buscou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. Bom, na nossa última aula nós falamos um pouco sobre o profeta Elias, e nós conhecemos um pouco sobre um rei que estava no reino do norte, Acabe. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um rei que está reinando no reino sul. E eu quero começar com o professor Weidson. Fala um pouquinho para a gente sobre a história de Josafá, meu amigo. Claro, meu amigo. Para que nós entendamos, vamos voltar um pouco no tempo. Quando Salomão morreu, o seu filho Roboão, ele assumiu o trono de Israel. No entanto, ele fez com que o povo os padecesse mais. Então o povo resolveu dividir o reino. E o reino de Israel foi dividido em dois. O reino do norte, composto por 10 tribos, cuja capital era Samaria, e Roboão reinou no reino do norte. E o reino do sul, composto por 2 tribos, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém, e quem reinou nesse reino do sul foi Jeroboão. O reino do sul foi o reino que Josafá assumiu o trono. Josafá assumiu o trono aos 35 anos, ele reina durante 25 anos no reino do sul. Isso compreende o período de 872 a.C. até aproximadamente 848 a.C. Quando Josafá assumiu o trono, ele teve que tomar uma importante decisão: servir a Deus ou não. E o que Josafá decidiu? Ele resolveu seguir a Deus. E nós vemos no segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículos 3 e 4, que o Senhor era com ele, pois ele buscou a face do Senhor. E ele não apenas buscou a face do Senhor, como enviou seus príncipes, sacerdotes e levitas por todo o reino de Judá, ensinando a palavra de Deus. E sabe o que é mais maravilhoso, professor Orlando? Que o Senhor confirmou o reino de Josafá, como diz segundo as Crônicas 17 e 5. E eu estudando um pouquinho mais em casa sobre a história de Josafá, eu li sobre o pai dele, que também foi um rei e se chamava Asa. Durante muito tempo, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Mas aí no final do seu reinado, o que Asa fez? Segundo as Crônicas 16 e 9, Asa agiu loucamente. Ele confiou em outro rei, o rei da Síria. E aí o que aconteceu?
veio uma doença sobre os pés de Asa, que era o pai de Josafá, e aí ele ficou doente, foi adoecendo. Mas sabe o que foi pior? Ao invés dele procurar a Deus, o Deus que ele serviu no começo do seu reinado, ele procurou os seus médicos. E aí ele acabou falecendo. Josafá veio assumir o seu trono, e acredito eu que Josafá via o seu pai servindo a Deus, que Josafá via o seu pai servindo ao Senhor, mas ele também acompanhou o que seu pai fez no final dos seus dias. Josafá conheceu a parte administrativa do seu reinado. Josafá optou por servir a Deus, como o professor Edson falou. Só que, se Josafá, por um lado, viu que o seu pai era reto, que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, por outro lado, ele não teve a percepção de ver que o pai dele fez alianças erradas. E aí, um dos maiores erros que Josafá cometeu, que foi fazer aliança com quem não deveria. Infelizmente, por ter um coração bom, Josafá acreditava que se ele fizesse esse tipo de aliança, e aí, segura aí, aluno EBD, que daqui a pouco a gente vai falar do que é essa aliança, mas ele acreditava que se ele fizesse isso, ele ia juntar os dois reinos, né, o do norte e o do sul. E ele acabou, como diz aqui o comentarista, até sendo descuidado. E ainda aqui dentro da lição, eu quero ler um trecho que eu destaquei que fala: Josafá tinha um coração puro e reto, e ele não se atentava para os oportunistas. E o comentarista nos indica para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aí eu te pergunto, professor Orlando, você tem medo da serpente ou de uma pomba? Que pergunta é essa, professora? Geralmente, a gente não tem medo de serpente. A serpente, ela vem rápida, certeira. Quando você vê ela já, ó. E a pomba não, a gente passa na praça, a pomba está ali comendo milho, a gente passa que nem sente. E aqui eu entendo que a palavra do Senhor nos aconselha a sermos equilibrados. Não estarmos alertas 24 horas por dia, porque isso não é bom, mas a gente também não pode ser desprevenido. Provérbios nos fala que o prudente vê o mal e foge, mas o simples permanece ali. Infelizmente, acaba passando aperto. Então, Josafá, infelizmente, ele foi simples e ele acabou fazendo uma aliança que não era uma aliança boa aos olhos do Senhor. Que coisa tremenda, hein? É só o início, é só o primeiro tópico, e a gente aprende a disposição de Josafá em servir ao Senhor, em seguir o seu caminho. Inclusive, quando a gente estuda um pouco sobre a cisão no reino de Israel, a gente vai aprender que no reino do norte, nenhum dos reis fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E já no reino sul, a gente encontra 8 reis que quiseram servir ao Senhor. E Josafá está entre eles. É muito especial aprender sobre este servo de Deus. A gente vai para o tópico 2, porque a professora Taline já antecipou para a gente aqui que Josafá não aprendeu com a experiência do pai, e teve que aprender com a própria experiência quando ele faz alianças equivocadas. Vamos ouvir um pouco sobre isso agora? Professora Taline, fala um pouco para a gente. Eu quase antecipei, né, antes, mas agora vamos de fato entrar na aliança que Josafá fez. Josafá fez uma aliança com Acabe. Acabe era um rei que estava debaixo da maldição de Deus e era casado com nada mais, nada menos do que Jezabel. O professor Orlando comentou, né, que nas aulas anteriores nós abordamos a história de Elias, e Elias, coitado, foi um que foi ameaçado por Jezabel, que pediu a morte. Jezabel, aquela que foi lá, mandou matar Nabote, porque queria a vinha dele. E aí, como que foi essa aliança, professores? Essa aliança se constituiu através de um casamento, que foi de Jorão, que era filho de Josafá, com Atalia, que era filha de Acabe, junto com Jezabel. Daí eu fiquei me perguntando, imagina uma filha de Jezabel com Acabe, gente. Boa coisa que não poderia ser. Óbvio que a gente, enfim, não vai generalizar a história, mas a própria Bíblia comprova que Atalia, ela cometeu um crime. 2 Reis, capítulo 11, nos fala que Atalia, ela levantou e destruiu toda a descendência real. Então, imagina uma pessoa ir lá, uma regente, ela era regente na época, ela foi a única regente mulher, né, no reino de Judá. Imagina ir lá e destruir toda a linhagem
inclusive era a linhagem do nosso rei, Jesus. Então, mas graças a Deus que Joás foi salvo, né, pela profetisa que estava no templo, mas a intenção dela era destruir toda a linhagem. E essa aliança que foi feita entre Acabe e Josafá, o professor Edson vai falar depois, eu também não vou me antecipar, mas foi uma aliança inocente. Só que isso acontece nos nossos dias, professores. Às vezes Deus fala para a gente, não faz aliança com quem eu não quero. Não se comunga com pessoas que não é do meu agrado. E quando a gente fala de pessoas que não é do agrado do Senhor, não é por ser crente ou descrente, de forma alguma. É que tem pessoas que não agregam nas nossas vidas, que estão próximas a nós, às vezes, só para ver o que o Senhor faz nas nossas vidas, fala, opa, peraí, tem alguma coisa diferente, eu quero pegar também. Então, que a gente possa, assim como Josafá, pedir direção ao Senhor, mas mais do que pedir direção a Deus, que a gente possa estar atento quando o profeta falar, olha, Deus não está falando para você não subir, daqui a pouco vocês vão entender. Então, que você, mesmo às vezes na sua simplicidade, peça sempre direção ao Senhor, para que você possa fazer escolhas boas, alianças corretas. Mas, professor Edson, o Josafá, o nosso rei, que a gente está tanto falando, ele acabou entrando por essa aliança numa guerra que não era dele. Fala para a gente, que guerra foi essa? Exatamente, professora Thaline. Eu te convido para acompanhar comigo, segundo as Crônicas, capítulo 18, nós leremos alguns versículos. Segundo as Crônicas 18, versículos 1 e 2, está escrito: Ora, Josafá tinha honra e riquezas em abundância, e uniu-se em parentesco com Acabe. E depois de alguns anos, ele desceu até Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que ele tinha consigo, e o persuadiu a subir com ele até Ramote e Gileade. Acabe estava em Jerusalém, na capital do Reino do Sul. Ele foi até Samaria, a capital do Reino do Norte, para se encontrar com Acabe. E quando ele chegou, Acabe fez uma festa, matou bois, matou bezerros. Só que nós vemos no versículo 2 que ele não matou esses animais, ele não fez uma festa em celebração à chegada do seu amigo. Segundo o versículo 2, ele queria persuadir Josafá a subir com ele até Ramote e Gileade. E aqui está uma prova da inocência de Josafá. No versículo 3 nós vemos: E Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo para Ramote e Gileade? E ele respondeu: Eu sou como tu és, e o meu povo como o teu povo, e nós estaremos contigo na guerra. Talvez a intenção de Josafá era batalhar essa guerra com Acabe, os dois reinos juntos vencerem o inimigo e depois voltarem a ser um reino só. Josafá provavelmente agiu com a inocência do seu coração, almejando a união novamente do reino. E ele não viu qual era a real intenção de Acabe. Nós temos que prestar atenção, pedir a orientação de Deus, para que Ele nos mostre quem são os nossos verdadeiros amigos. E nós vemos o versículo 4 ao versículo 27 do capítulo 18 de 2 Crônicas, que Josafá então, ele pediu a Acabe para que Acabe consultasse ao Senhor. Acabe então reuniu 400 profetas e perguntou: devemos nós subir a Ramote e Gileade? E os 400 profetas responderam: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Josafá não ficou convencido ainda e perguntou a Acabe: tem mais alguém através do qual nós possamos consultar a Deus? E Acabe, parafraseando suas palavras, respondeu: olha, tem um tal de Micaías, filho de Imlá, mas eu não gosto muito dele não, porque ele nunca profetiza coisa boa para mim. Então ele mesmo assim manda chamar Micaías. Quando Micaías chega, Acabe faz a mesma pergunta para ele, e ele responde: vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. Isso significa que eles não deveriam subir. Eles não deveriam subir para Ramote e Gileade. Mas o que foi que eles fizeram? Nós vemos mais à frente, no versículo 28. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram até Ramote e Gileade. O que a professora Thaline muito bem falou. Josafá entrou em uma guerra que não era dele.
Josafá, talvez pela singeleza, pela inocência do seu coração, com uma boa intenção, ele batalhou uma guerra que não era dele. E quantas vezes nós acabamos entrando em guerras que não são nossas, com boa intenção, mas nós entramos nessas guerras. Josafá perguntou ao Senhor se deveria ir, e o Senhor disse: não vá, e ainda assim, ele foi. Que nós possamos ser um coração pronto para pedir a Deus que nos oriente em todos os caminhos das nossas vidas, e que nós possamos estar prontos para ouvir e para atender aquilo que o Senhor nos falar. É interessante observar que no versículo 29, Acabe ele fala a Josafá: olha, Josafá, nós vamos para a guerra, mas vamos fazer o seguinte: quando chegar lá, eu vou me disfarçar de soldado e você fica com a roupa do rei, tá bom? E Josafá, na inocência, falou: não, tudo bem, vamos fazer isso. No entanto, Acabe já sabia que o rei da Síria tinha dado ordem aos capitães do seu exército, dizendo: não lutem contra os pequenos, nem lutem contra os grandes, eu só quero o rei de Israel. E a Bíblia diz no versículo 31 que em dado momento os soldados, os capitães do rei da Síria cercaram Josafá, porque de longe eles os viram com a roupa real e foram até ele. Quando eles cercaram para matá-lo, Josafá clamou e Deus libertou. Josafá clamou a Deus e Deus teve misericórdia dele. O verso 31 diz que quando ele clamou, o Senhor o socorreu e moveu os seus inimigos, e eles se apartaram dele. Como a Bíblia é linda. Bom, a gente só nesse tópico 2, eu sei que você deve ter ficado curioso. A gente ouviu aqui sobre Atalia, a gente ouviu sobre Jorão. Imagino que você quer saber como que Deus poupou aquele descendente da linhagem de Davi. Eu tenho certeza que você ficou curioso. E o mais importante que isso, a gente fala nessa lição sobre alianças, sobre amizades. Eu tenho certeza que enquanto você ouviu isso, você se lembrou aí de alguém que realmente tem sido um amigo leal, alguém que tem te ajudado, alguém que tem te orientado, mas você também deve ter refletido sobre as alianças que você tem feito com pessoas erradas. Eu tenho certeza que essa manhã Deus preparou para nos ensinar muita coisa sobre esse tão importante assunto. Como é bom ter um amigo tão fiel quanto o nosso Jesus Cristo, que além de tudo, nos ajuda nas nossas escolhas. Bom, a gente precisa ir para o tópico de número 3, e ainda tem bastante coisa para falar. Quem que vai começar aqui no tópico 3? Jogo a bola para o professor Edson. Tudo bem, eu aceito. O tópico 3 fala sobre uma batalha épica. Josafá chegou até os ouvidos dele que os moabitas, os amonitas e os habitantes da montanha de Seir estavam reunidos, marchando até Jerusalém, até Judá. E o que aconteceu? Quando ele soube que seus inimigos estavam indo até ele para combater, para matá-lo, ele temeu. Mas, diferente do que muitos esperavam, Josafá ele não foi para a guerra. Ele não disse: olha, exército, se prepara e vamos todos enfrentar essa batalha. Não. O que ele fez? Vemos isso em 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá, ele clamou ao Senhor. Ele proclamou um jejum em Judá. E ele orou ao Senhor. E que lição nós temos dessa ação de Josafá? Quando o povo de Deus se une em jejum para buscar a Deus, a vitória é mais do que certa. E é interessante observar que Josafá, ele apregoou esse jejum, ele orou ao Senhor, e a Bíblia diz que o povo saiu de todas as cidades de Judá e foi até Jerusalém para orar, para buscar ao Senhor com Josafá. E quando Josafá ora, quando todo o povo ora e jejuma ao Senhor, buscando do Senhor a vitória, o Espírito do Senhor se aposta de Jaaziel e diz: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Parai, estai quietos e vede o grande livramento do Senhor. E conosco não é diferente, irmãos. Todas as vezes em que nós acharmos que não tem solução, todas as vezes em que o inimigo ameaçar acabar com as nossas vidas, se nós simplesmente jejuarmos, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor é o Deus que nos garante a vitória. Professora Taline, vai falar um pouquinho com a gente também?
eu acho interessante o que o professor Edson falou, que o correto, né, se a gente for pensar na mentalidade humana de um rei, seria a primeira coisa, determinar que, opa, exército, vem aqui, vamos todo mundo juntos mais fortes, põe na frente, vamos que vamos. Mas a Bíblia nos fala em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Ao mesmo tempo em que começaram com júbilo, não foi com armas, não foi com marcha, não, foi com júbilo. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, e eles foram desbaratados. Então, o que a gente aprende aqui, que eu fico maravilhada com meu Deus, é que a gente pode utilizar as armas da oração e do jejum. Que foi com isso que Josafá se fortaleceu, e que foi com isso que ele foi guiado, e que foi com isso que ele venceu. E aí, professores, eu já entro no tópico 3.3 que fala: em meio às crises, o segredo é adorar. E aí nos fala que inúmeros episódios da Bíblia nos mostram a importância de louvar, de adorar. E a gente tem 3 dicas aqui que eu queria ler com você, aluno EBD. A primeira é permanecer atento à palavra de Deus. A segunda é atentar para as orientações específicas para o momento, considerando que nem sempre aquela atitude é a que deveria ser, que no caso de Josafá, ele fugiu ao senso comum, que seria lutar. Ele adorou ao Senhor. E a terceira que fala, observar em todos os momentos, palavra de Deus, fé, oração e louvor. E aí, para fechar o tópico 3, traz um exemplo que a gente conhece muito bem, que é o exemplo de Paulo e Silas, né? Quem não conhece essa história de Paulo e Silas, que estavam ali encarcerados, e aí quando eles começaram a louvar, os carcereiros abriram e eles foram soltos. Então, eu não sei se de repente você está aí no domingo, colocou o celular do lado da louça, né, como às vezes eu faço em casa, e aí está escutando a palavra de Deus. Louve, simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. O teu louvor invade os céus. E é assim que a gente vence a guerra, professora. Não é com as nossas armas, é com as armas espirituais enviadas por Deus para nos auxiliar. Que aula abençoada. Como é bom aprender sobre a palavra de Deus e ver o quanto o Senhor peleja as nossas batalhas. É muito especial ver que um rei que se dispôs a viver o que o Senhor tinha, e que mesmo quando fez alianças equivocadas, era com a melhor das intenções. Na hora da batalha, ele entende que o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, merece ser adorado, merece ser glorificado. Ei, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede o livramento do Senhor para convosco, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Acredite nessa palavra. Eu tenho certeza que Deus preparou esse momento para você ouvir, que é Ele quem peleja as suas batalhas. Hoje nós aprendemos no primeiro tópico que ao assumir o trono de Judá, Josafá buscou fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, sua ingenuidade o retirou do centro da vontade divina. No tópico 2, a gente aprendeu: devemos focar em Deus e buscar nele a sua vontade para nós, a fim de não cairmos em ciladas que nos levarão ao caos. Por fim, no tópico de número 3, a gente aprendeu: Josafá deveria apenas contemplar a salvação do Senhor a favor deles, pois Deus é quem iria pelejar suas batalhas. Nossa conclusão diz assim: obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente do exército. Enquanto louvavam, o Senhor preparou emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor e Ele guerreia as nossas guerras, enquanto formos fiéis adoradores. Que aula especial! Eu quero aproveitar esse momento onde nós podemos sentir a presença de Deus e pedir que você nesse momento reúna a sua família. Feche os seus olhos. Nós vamos orar, acreditando que o Senhor dos exércitos está atento às nossas súplicas nesse momento. Oremos a Deus.
Senhor Deus dos céus. Pai, nós te glorificamos. Nós engrandecemos o teu nome pelo privilégio de ouvir a tua voz e aprender da tua palavra. Senhor, como Josafá, nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Queremos andar de acordo com os teus preceitos, com os teus ensinamentos. Senhor, às vezes também nós fazemos escolhas erradas. Por vezes, mesmo tentando acertar, nós erramos. Pai, mas nós queremos aprender a fazer escolhas baseadas em valores e princípios que aprendemos na tua palavra. E por fim, Senhor, nesta oração, nós pedimos a ti que peleje as nossas pelejas, lute as nossas guerras. Pai, nós não sabemos o que fazer e em nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em ti. Senhor amado, os nossos olhos estão postos em ti. Abençoe a cada família, abençoe a cada lar, abençoe a cada aluno e seja o teu nome glorificado. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer aos professores que enriqueceram a nossa manhã dominical. Obrigado, meu amigo, professor Weidson, minha amiga, professora Taline. Aliás, bastante oportuno falar sobre amizades e ter o privilégio de estar ladeado de dois amigos. É muito bom servir ao Senhor e ouvir Deus através das vossas vidas. Obrigado você, aluno, que nos acompanhou até esse momento, que tem estado conosco. Eu já quero fazer o convite para a nossa próxima aula. É isso mesmo, aula de número 8. Confiar no Senhor em todo o tempo. Não fique de fora. Lembre-se sempre que a EBD AD Mauá é feita para você. Deus abençoe.